Olá, eu sou Adolfo Cléber e você está no meu canal Corsário e no vídeo de hoje eu quero estar falando com vocês acerca de como estudar um livro da Bíblia. Vídeo anterior que vocês viram meio-dia, então qualquer coisa, pausa esse vídeo, volta no vídeo anterior, antes desse, assiste, que eu fiz umas dicas sobre como estudar um livro da Bíblia do ponto de vista vocabular, né? Separando vocabulário, dissecando e por aí vai. Eu dei algumas dicas nesse sentido para quem já conhece grego. Mas no caso você que não conhece grego, qual que é a dica que eu dou para você? E é muito importante, às vezes você bater nesse ponto, porque às vezes a gente se foca demais em estudar o grego, grego e se esquece de outros detalhes, o aspecto histórico da Bíblia. Então, se inscreve no canal, assine as notificações. Na página inicial do canal você vai encontrar um curso de Teologia Pagamento Único. E vamos a mais esse vídeo. Essencialmente, nesse vídeo aqui eu vou dizer o seguinte: você vai pegar um livro da Bíblia. Então, por exemplo, eu usei a 3 João como referência do vídeo anterior. E eu vou continuar usando o mesmo livro aqui. Ele e Judas. O que você vai fazer? Vamos supor, para você estudar um livro da Bíblia. Primeira coisa que você vai fazer é o que todo comentário faz, o que toda a Bíblia de estudo faz. Mas melhor os comentários, ou um artigo de estudo, um artigo acadêmico. Você vai ler 3 João, você vai ler que ano ela foi escrita. Então, a primeira pergunta a ser feita é: que ano esse livro que eu estou lendo foi escrito? Quem é que escreveu? Veja que são duas perguntas. E aí, você começa a construir ou buscar, você vai ler o livro em si, né? Então você vai ler, e você vai buscar dentro do texto questões importantes. O que o livro trata? Do que o livro não trata? Né? E vai se perguntar quais eram as crenças da época e qual que era a necessidade do livro ter sido escrito naquele momento. Por quê? Muitas vezes alguém pode pegar o livro de Colossenses, por exemplo, e entender errado um texto, ler uma coisa no texto, e isso acontece muito no caso de Colossenses, Gálatas. Lê Paulo, o Evangelho de Mateus, lê, e ela não entender que, que aquela passagem ali, lida no contexto dela, no século XXI, faz um sentido. Só que se a gente vai para o sentido original, sem ir para o grego, para o contexto histórico da época, para o contexto teológico da época, o que ela está fazendo é um erro interpretativo tremendo. Por quê? Porque ela não está indo para o contexto da época. Então, por exemplo, aqui, por que o Evangelho de João é escrito? Aí você fala, nossa, o Evangelho de João é escrito. Por quê? O Evangelho de João é escrito no ano 90 a 100 depois de Cristo, junto ali com o Apocalipse. Talvez ele foi escrito até depois do Apocalipse. E quando você começa com o Evangelho de João, ele começa assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Tá, o texto está mostrando o que? A divindade de Cristo. Que Cristo, desde o princípio, esteve com Deus, e ele era Deus. Ele começa essa descrição e falando assim: Deus se fez carne. Sabe por quê? Porque existia uma crença no meio do que estava entrando no meio do cristianismo que, que Cristo não tinha se feito carne. Que Cristo tinha sido só um espírito e por aí vai. Não é? Olha que louco! Então, quando você tem uma noção um pouco mais histórica da coisa, a introdução do livro de João, o João 1, verso 1, ele começa a ter muito mais brilho para você e ele começa a fazer muito mais sentido. Por quê? A necessidade de João era informar as pessoas acerca da divindade de Cristo. Né? Por que João chama Jesus de monogenês? É louco isso, cara. Sabe assim? Que o monogenês é filho único. Então, você estudar um pouquinho as crenças, isso é chamado de você tem o contexto direto e o contexto remoto. O que é o contexto remoto? São aquelas coisas que fazem parte do texto, mas que elas não estão no texto. Mas elas afetam o texto. Então, como que eu poderia explicar melhor o que é contexto remoto? Não tem um controle remoto que você aperta aqui e muda a TV? A galera mais velha vai saber disso, né? Que liga, desliga. Então,
Controle remoto seria isso. Contexto remoto é a mesma coisa. Então, por exemplo, qual que era a influência do Império Romano dentro do cristianismo no primeiro século? É um contexto remoto muito importante a se observar. Muito se sabe sobre o texto, mas se esquece de falar sobre a influência do Império Romano. Vou dar um exemplo. Só de você saber do Império Romano e um pouquinho do Império Romano, você entende por que Paulo pediu para ser julgado por romanos. Por quê? Porque ele tinha cidadania romana. E um cidadão romano, ele não poderia ser julgado ou apedrejado por um não romano. Por quê? Qualquer nação, inclusive os judeus, eram submissos. Eles estavam subordinados aos romanos. Olha que da hora, velho. Então, aí você entende aquela passagem de Paulo falando assim, gente, eu sou judeu, mas eu vou pedir apelo a César. Por quê? Porque ele tinha cidadania, ele era duplo cidadão, ele era um judeu de Tarso, né, Paulo de Tarso, mas ele tinha cidadania romana. Compreende? Olha só, então o desconhecimento do que era ter a cidadania romana faz você perder muita coisa do Novo, que não é explicado. O Novo Testamento não explica tudo. E aí eu volto. 3 João. Por que 3 João foi escrito? Em que contexto? João, já velhinho, por aí vai, conselho. Aí você pega, por exemplo, a carta de Judas. Ô, cara, se tem um livro da Bíblia que tem muita pegada teológica, é o livro de Judas. Ele é muito interessante. Ele é muito legal. É muito assim. E muitas vezes a gente não estuda as discussões, as preocupações. Hebreus. Cara, um dia eu vi um cara dizendo que o livro de Hebreus afirma que Jesus nunca existiu. Aí eu fui ver o vídeo do cara e o cara lá pegando no grego e que não sei o quê. Só que, cara, você começa a ler Hebreus, o livro de Hebreus ele vem mostrando o sacerdócio e a importância do sacerdócio de Cristo e o que ele vem fazendo por nós. Hebreus capítulo 9. E o cara, ele descontextualizou tudo isso para dizer, olha, esse versículo aqui fala que se Jesus tivesse existido. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Uma análise do contexto todo, o contexto próximo, o contexto remoto, a discussão, o porquê disso, o porquê daquilo, faz você compreender o texto. E por que pessoas estão tendo problemas interpretativos? Por causa disso. Porque elas não estão fazendo esse passo que eu estou dizendo. Ou muitos são pessoas que elas são tendenciosas em seus estudos. Aqui eu estou falando para você fazer uma análise, começar a entender como que funciona um estudo mais concreto, mais sincero sobre um livro. E isso que eu estou falando, você não vai aplicar só para esse livro não, você vai aplicar para qualquer livro. Qualquer livro que você for ler, que você for adquirir, se você fizer isso, você está estudando o livro de maneira correta. Entende? No caso aqui, como o meu público é cristão, estudante da Bíblia e o foco é esse, eu estou usando a Bíblia como referência. Mas você tem que observar para esse ponto. Então, às vezes, você ter um conhecimento, um pano de fundo histórico do livro, te ajuda muito na compreensão, não só o grego. Nem só de grego vive o homem. Né? Mas uma compreensão que isso que eu estou te dizendo vai te preparar para fazer exegese futuramente. Olha que não é exegese, são alguns passos que você vai tomando para seguir num campo mais exegético, mais explicativo, mais contextual. E até esse tipo de observação e de análise que eu estou explicando para vocês aqui, passando por cima, vai fazer com que vocês melhorem a estrutura dos seus sermões. Porque vocês não vão sair pegando o versículo bíblico à torta e à direita e citando o texto sem uma análise mais acurada de cada um. Por quê? Porque aí você vai aprender que se tira a doutrina do texto, analisando seu contexto histórico, por ali vai, e dali você começa a analisar as questões doutrinárias. Né? E não só sair tirando um monte de versículo fora de contexto e explicando. Cara, isso é muito bom. Ser bom de Bíblia é muito bom e ajuda muito. Mas você saber, opa, eu vou citar Oséias. Mas vamos analisar o contexto de Oséias? Eu vou citar Miqueias. Vamos analisar o contexto de Miqueias. Isaías 43. Vamos analisar o Isaías. Então, esse contexto geral ele é muito legal. E assim, você pode começar fazendo por livros pequenos. De preferência, no caso, Novo Testamento, você começa por livros pequenos. 3 João, 2 João, 1 João, Judas, Timóteo, Tito. Né? É bem legal isso aí, ajuda bastante para você começar a preparar e começar a fazer análise de livros maiores.
Aí depois você começa a estudar ciclo narrativo, abordagem narrativa, contexto literário, uns negócios. E aí você vai para esses bagulho mais louco. Mas de começo é isso aí, cara. Te ajuda muito. Um abraço. Espero ter ajudado no vídeo de hoje. Se gostou desse vídeo, assiste o vídeo anterior. Vai ajudar bastante você nos seus estudos e tamo junto. E é isso. Um abraço e fui.